Numa tarde de verão de 1917, numa vila inglesa, duas meninas voltaram de um riacho com uma fotografia impossível, fadas dançando diante da câmera. Essa imagem enganaria cientistas, jornalistas e até o criador de Sherlock Holmes por quase 60 anos. Eu sou o investigador do oculto, e hoje vou revelar quem realmente estava por trás das fadas de Cottingley, e por que a verdade demorou tanto para vir à tona. A história começa em Cottingley, uma pequena vila de Yorkshire, na Inglaterra, em pleno esforço da Primeira Guerra Mundial. Frances Griffiths, de 9 anos, tinha acabado de se mudar da África do Sul para morar com a prima Elsie Uriah, então com 16 anos. As duas passavam horas brincando junto ao riacho atrás da casa da família Uriah, um lugar que, segundo as meninas, escondia fadas. Elsie sempre foi descrita como uma menina imaginativa, que já desenhava fadas e criaturas fantásticas antes mesmo do episódio ficar famoso. Frances, por sua vez, insistia que via fadas de verdade perto do riacho, e voltava para casa com os sapatos molhados, irritando os adultos. Cansadas das broncas e da descrença da família, as primas decidiram provar que não estavam mentindo, e pediram emprestada a câmera do pai de Elsie. Em julho de 1917, Elsie pegou emprestada a câmera MI de seu pai, Arthur Uriah, um equipamento simples de placas fotográficas. As meninas foram até o riacho e, minutos depois, voltaram triunfantes com uma chapa exposta. Quando revelada, a imagem mostrava Frances observando 4 fadas dançando à sua frente, a primeira de 5 fotografias que ficariam conhecidas como as fadas de Cottingley. Arthur Uriah, pai de Elsie, era fotógrafo amador e revelou o filme em seu próprio laboratório improvisado. Ao ver as fadas na imagem, ficou convencido de que era uma armação das filhas e chegou a vasculhar os bolsos delas em busca de recortes de papel. Não encontrou nada e, mesmo desconfiado, guardou as chapas de vidro numa gaveta, sem imaginar o alvoroço que viriam a causar. 2 anos depois, em 1919, Polly Uriah, mãe de Elsie, levou as fotografias a uma palestra da Sociedade Teosófica em Bradford, um grupo interessado em fenômenos espirituais. A plateia se encantou, e as imagens chegaram às mãos de Edward Gardner, teosofista convencido de que o mundo precisava ver provas da existência de seres feéricos. Foi o início da fama internacional das fotografias. Gardner enviou os negativos ao especialista em fotografia Harold Snelling, que declarou não haver sinais de manipulação em estúdio, uma análise que, décadas depois, seria bastante contestada. Convencido, Gardner mandou reproduzir cópias das imagens e passou a exibi-las em palestras por toda a Inglaterra, apresentando as fadas de Cottingley como evidência fotográfica do mundo invisível. Foi então que a história ganhou um personagem inesperado, Sir Arthur Conan Doyle, criador de Sherlock Holmes. Doyle era um espírita convicto e estava escrevendo um artigo sobre fadas para a revista Strand quando soube das fotografias por meio de Gardner. Para o escritor, aquelas imagens granuladas eram exatamente a prova que faltava para sustentar suas crenças sobre um reino espiritual paralelo ao nosso. Em dezembro de 1920, a revista Strand publicou o artigo de Conan Doyle com as fotografias das fadas, e a edição praticamente esgotou nas bancas. O texto dividiu opiniões. Para alguns leitores, era a confirmação de um mundo mágico oculto, para outros, jornalistas e cientistas, uma fraude ingênua demais para ser levada a sério. Ainda assim, o nome de Cottingley se espalhou pelo mundo. Animado com a repercussão, Gardner viajou até Cottingley em agosto de 1920 e entregou às primas câmeras mais modernas, pedindo que tentassem fotografar as fadas novamente. Elsie, já com 19 anos, e Frances, de 13, produziram mais 3 imagens naquele verão, sempre sozinhas junto ao riacho, longe de qualquer testemunha adulta que pudesse confirmar o que realmente acontecia ali. Em 1922, Conan Doyle reuniu tudo em um livro, The Coming of the Fairies, consolidando o caso como um dos maiores enigmas do sobrenatural do século XX. Elsie e Frances cresceram, se casaram e seguiram com suas vidas, sempre evitando o assunto publicamente. Por décadas, as fotografias continuaram sendo debatidas em jornais e programas de televisão, sem que ninguém conseguisse provar definitivamente a fraude. Nos anos 1970, pesquisadores e jornalistas voltaram a investigar o caso com mais rigor técnico.
Analistas notaram que as fadas tinham penteados e roupas estranhamente parecidos com ilustrações de moda da época, além de posturas rígidas demais para seres em movimento. A hipótese de que fossem recortes de papel ganhava força, mas Elsie e Francis continuavam negando qualquer fraude em entrevistas. A virada decisiva veio em 1983, quando o editor Geoffrey Cravley conduziu uma investigação minuciosa para o British Journal of Photography. Ele reexaminou as chapas originais, os ângulos das imagens e até detalhes técnicos da câmera usada. As evidências apontavam cada vez mais para uma montagem cuidadosa, e, pressionadas pelas provas, Elsie e Francis finalmente decidiram falar. Já na velhice, Elsie Uriah e Francis Griffiths concederam entrevistas onde, enfim, confirmaram o que muitos suspeitavam: 4 das 5 fotografias haviam sido forjadas. Elsie explicou que tudo começou como uma brincadeira para provar que Francis não estava mentindo sobre ver fadas, e que, uma vez que Conan Doyle se envolveu, ficou impossível admitir a verdade sem envergonhar um homem tão respeitado. O segredo, enfim revelado: as fadas eram recortes de papelão, copiados de ilustrações do livro infantil Princess Mary's Gift Book, de 1914, e presos no chão com alfinetes de chapéu que desapareciam na exposição da câmera. 2 meninas entediadas, uma câmera emprestada e um livro de estampas bastaram para enganar o mundo por 60 anos, inclusive o criador do detetive mais racional da literatura. Hoje, as fotografias originais estão preservadas no National Science and Media Museum, em Bradford, como lembrete de como a esperança pode ser mais poderosa que qualquer evidência. Mesmo sabendo da farsa, Francis insistiu até a morte que uma das 5 fotos era genuína. Fica a lição: até as mentes mais brilhantes podem ser enganadas quando querem acreditar. E você, teria percebido o truque? Comente aqui embaixo e se inscreva para a próxima investigação.